Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Gente, quase uma semana, não, mais de uma semana que eu estava tentando gravar e sempre acontecia alguma coisa. O celular descarregava, o microfone parava de funcionar. Agora tá tudo certo. Eu tenho controle ali de quando tudo, se algo parar de funcionar, eu consigo visualizar por ali. Mas esse vídeo é 12 livros que eu separei para poder ler agora em 2026. E eu dei uma roubada na lista, mas assim, é uma roubada que é aceitável, tá? Eu vou começar mostrando para vocês esses livros porque eu já estou lendo e alguns eu já acabei agora de janeiro. Eu vou falar rapidamente sobre eles, mas antes disso, se inscreve no canal, tá? Deixa o like, comenta qualquer coisa aqui embaixo. Se gostou, se não gostou, se tem dicas para poder me ajudar aqui na produção, eu agradeço. Vamos para o vídeo, né? O primeiro livro que eu quero trazer para vocês é o livro que eu estou lendo atualmente e pensei que não ia gostar muito desse livro, mas é o Eragon, do Christopher Paolini. Eu estou gostando bastante desse livro. Eragon, para quem não conhece, é o personagem principal da nossa história. Ele é um garoto que vive com um tio e com um primo. Ele acaba indo em algumas terras ali da região que, assim, normalmente são vistas como um lugar perigoso. Como sempre, o nosso protagonista ele vai chegar e vai para esse local. O Christopher Paolini, o escritor, o autor, ele começou a escrever Eragon quando ele tinha praticamente 16 anos. Em alguns trechos, eu acho que isso fica bem explícito, que ele é uma pessoa mais jovem, mas ao mesmo tempo também o universo que ele criou aqui é um universo muito rico. E é muito interessante porque eu imaginava que eu não iria gostar exatamente por esse motivo, por ele ser muito jovem. Mas a construção do mundo é tão coesa, as coisas acontecem tão bem, pelo menos até onde eu vi. O próximo é A Letra Escarlate, do Nathaniel Hartley. Apesar de daqui na frente dizer que é um clássico, né? Eu não sabia que esse livro é realmente um grande clássico da língua inglesa, assim. A Letra Escarlate, a gente vai acompanhar a senhora Hester. Assim que a história inicia, ela está saindo da prisão. Aí a gente descobre que ela está grávida e o marido dela não é visto há alguns anos. Significa que ela está grávida de outro homem. E para fechar com chave de ouro, a história se passa em Massachusetts, no século XVII. E é muito interessante isso, porque traz uma visão. O que você fazia na sua privacidade impacta a cidade, impacta o vilarejo onde ela. Eu via essa cena e fiquei me questionando, digo, tá, até que ponto a gente evoluiu dessa história que está sendo contada no século XVII até hoje. Não imaginava nada dessa história e me entregou tudo. É uma história muito boa. E agora, sim, por último, é mais um daqueles livros que você compra, coloca na estante e nunca pega para ler. Principalmente essa minha edição, que é uma edição que eu peguei em um sebo, ela tá muito velhinha. Deixa eu tampar aqui para poder. O nome desse livro, né, é o Essa Terra, do Antônio Torres. Essa edição que eu tenho é uma imagem que pode causar gatilhos, tanto que eu nem percebi que essa edição falava, tinha essa imagem, eu vim perceber anos depois. A gente vai acompanhar a história do Nelo, que mora em São Paulo, e a gente vai ver ele voltar para uma cidade do interior da Bahia, que foi de onde ele veio. Ele morava nessa cidade quando ele era mais jovem, e ele acabou fugindo dessa cidade. Acontece algo com o irmão dele, e ele precisa voltar para a cidade. O livro, ele tem 100 páginas. 100 páginas. E faz 2 anos que eu tento ler. Mas o motivo de eu ter passado 2 anos para tentar ler esse livro é porque esse livro ele é muito triste. Ele tem passagens muito pesadas. E todas as vezes que eu chegava nessas passagens, eu parava e eu dizia, tá, eu preciso ler outra coisa agora. E aí eu lia outra coisa e esse livro voltava para a estante, e quando eu voltava para ele, eu voltava do início, e quando eu chegava em alguma outra passagem muito pesada, eu parava ele de novo e ia para outro livro. E com isso se passaram 2 anos e eu não conseguia acabar. Então, finalmente, eu acabei ele. E assim, que autor bom. Nossa, sensacional. Quero ler muito mais coisas do Antônio Torres e estou ansioso para conseguir, talvez, fazer de alguma forma para trazer um pouco sobre esse livro aqui. Eu não sei como, mas, enfim. Agora sim, todos os livros que eu vou falar e todos os livros que eu já falei aqui, eu vou deixar o link abaixo com o link dos livros para você poder comprar na Amazon. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like, isso ajuda muito o canal. Agora eu vou começar então com a minha lista. A ordem que eu vou mostrar para vocês não é a ordem de leitura. O primeiro que eu vou trazer aqui é o Aniquilação, do Jeff
Vanderman. Eu acredito que seja assim a pronúncia do sobrenome dele, né. O Aniquilação ganhou uma adaptação na Netflix há alguns anos, e essa adaptação me deixou muito curioso. Eu quero reassistir o filme, eu tô com expectativas relativas a esse livro, mas é isso. Nem muito, nem pouco, mas gosto muito de ficção científica, então quero ver o que é que vai dar. Vamos começar com o próximo livro que eu quero ler em 2026, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. Cara, isso aqui é muito bom de ler, cara. A sensação de ler As Crônicas de Nárnia é uma sensação de paz. Eu não sei explicar para vocês. Eu não li As Crônicas de Nárnia quando eu era criança, não tenho memória afetiva de bons, assim, maravilhosos que marcou minha infância. Não é isso. Porém, os filmes das Crônicas de Nárnia me marcaram muito. Principalmente O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quando eu fui ler a primeira vez, eu imaginava que esse livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, fosse ser o meu livro favorito. E, para minha surpresa, não foi, né? Porque eu sou sempre do contra. Sempre, sempre, sempre. As crônicas são formadas por 7 livros. Esses livros são O Sobrinho do Mago, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, O Cavalo e seu Menino, Príncipe Caspian, A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Cadeira de Prata e A Última Batalha. Em As Crônicas de Nárnia, a gente vai acompanhar 4 irmãos, que é o Pedro, a Lúcia, a Susana e o Edmundo. Na realidade, não vai ser sempre os 4, mas na maioria das vezes vão ser eles. A gente vai começar a acompanhar essas idas e vindas do mundo deles, do nosso mundo, para Nárnia. O próximo livro que eu quero ler é o próprio, né? Senhor dos Anéis. Sim. Eu tenho uma loucura com o Senhor dos Anéis, porque eu não suportava o Senhor dos Anéis. Eu achava o Senhor dos Anéis, assim, extremamente chato. Ano passado, assisti Os Anéis de Poder, gostei, tá, da série. Então, se eu gostei das séries, dos filmes, e todo mundo fala que é muito inferior à obra original, então eu acredito que eu vá gostar muito do Senhor dos Anéis. Se eu gostar muito, nossa, tem uma edição na Amazon que eu acho linda, assim, que as capas são condizentes com o restante da série, sabe? Então, assim, me ganha muito. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa edição que eu tô falando para vocês. Vamos dar uma quebra nessa fantasia, né? E vamos para um livro que em 2026 eu vou iniciar um projeto de leitura para mim, que é o meu projeto pessoal do Dan Brown, tá? Esse é fácil de trazer vídeo para o canal, porque muita gente gosta do Dan Brown, né? Então é mais simples. E o livro que eu vou começar esse projeto vai ser o Anjos e Demônios, porque esse livro é o primeiro do Robert London, né? Que é o nosso personagem que a gente vai acompanhar ali em Código da Vinci, Inferno, Código Final, A Sentença Final, e o recente, né, do Dan Brown. Então, esses livros, né, são todos com o mesmo personagem principal. Ele é historiador. Sempre acontece o que com ele? Ele está ali para decifrar o mundo, ele vai pegar códigos e vai correr atrás para decifrar e volta. E assim, essa pegada do Dan Brown, mas eu vou readquirir todos os livros do Dan Brown e aí a gente vai fazendo a leitura da série. Falando em livro policial, a gente vai para um livro de thriller. Eu acho que ele é um thriller, né? Thriller policial. Esse livro eu quero ler principalmente por conta da série que a Globoplay lançou, que é de Dias Perfeitos, do Rafael Montes. E assim, pessoal, Dias Perfeitos do Rafael Montes, a única coisa que eu sei dele é que a gente vai acompanhar uma garota que ela é raptada, né? Ela é sequestrada, vai viver em cárcere, né? Ela vai viver aprisionada. E esse cara que faz isso com ela é um louco e a gente vai ver o desenvolver dessa situação. Mas do Rafael Montes, eu gosto muito ou eu não gosto, sabe? Ele é um autor que eu acho muito 8 ou 80. Eu fico muito indeciso, então eu não sei o que esperar realmente desse livro, mas eu vou lê-lo para poder assistir a série, e principalmente o que me deu curiosidade de querer assistir a série é porque em alguma entrevista com ele ou com alguém da produção, alguém chegou para ele e falou assim: Rafael, a gente precisa mudar o final do livro. Aquele final não dá. E aí ele disse: não, tudo bem. E isso fez com que minha curiosidade ativasse, assim, no ponto que eu disse, não,
Eu preciso ler esse livro para poder assistir essa série. Tá aqui, eu vou ler e venho trazer mais para vocês. Dei mais uma roubada nessa lista. O próximo que eu quero em 2026 é os Vorazes. Ai, eu tô louco. Os Jogos Vorazes, esse sim foi um livro que marcou a minha adolescência. Esse livro aqui marcou muito a minha adolescência. Quando eu estava lendo isso aqui, eu estava tipo assim, vamos quebrar o sistema, vamos derrubar tudo, vamos lá, vamos lá. Eu estava um adolescente que queria ser revolucionário, sabe? Então, ai, só em lembrar me dá vontade de rir, vergonha alheia. Jogos Vorazes foi o pontapé para esse sentimento de inconformidade, sabe? Esse sentimento de não aceitação, de querer mudar tudo. Não vou negar a vocês que quando começaram a ter continuações, eu me questionava muito sobre Jogos Vorazes, que eu dizia assim, cara, então ela fez tudo isso apenas para ganhar dinheiro. E já me questionava quando ela fez os livros, que ela lançou os filmes, que eu disse, que eu pensava, ela está fazendo uma crítica a um sistema onde ela vende bijuteria, vende maquiagem, e é isso. Vamos para agora dois livros que eu ganhei de presente de aniversário, que são dois livros que eu quero muito ler. E eu estou falando de A Metamorfose do Frank Kafka. A Metamorfose, para quem não conhece, vai falar de um homem chamado Gregor Samsa e determinada manhã ele se acorda transformado, assim, ele se acorda se transformando em um inseto gigantesco. Essa transformação, ela é uma transformação monstruosa na realidade, né? Ele vai ganhando os aspectos nojentos assim fisicamente. Conforme a leitura inicia, a gente percebe que ele é o menor monstro no ambiente onde ele vai conviver. A primeira vez que eu li ele, há muitos anos atrás, eu era muito novo, não conseguia compreender todas as nuances, e que com certeza agora, eu não vou conseguir, com certeza não vou, mas eu compreendo um pouco melhor hoje em dia. Mas tá aqui. Por último, na lista de ficção, tá? A Cor da Pele, do John Vescher. Vescher, acho que é isso. A única coisa que eu sei sobre esse livro, a única coisa que eu sei, é que a gente vai acompanhar um garoto em Pittsburgh, acho que em 1995, que o pai e a mãe, o pai dele é negro e que a mãe dele é branca. É a única coisa que eu sei desse livro. Porém, todo mundo que lia esse livro chegava para mim e dizia assim: Edson, esse livro tu vai gostar. Nossa, esse livro tem muito tua vibe, tu vai gostar muito desse livro, não sei o quê. Até hoje eu não sei se isso é positivo ou negativo. Porém, agora eu tenho o livro e aí eu posso ler para poder dar uma opinião. Esse aqui eu sinto a vontade de lê-lo assim, urgentemente. Então é isso. Espero muito gostar desse livro. Esse é o único livro que eu estou com expectativa lá em cima, assim. O único livro que eu tenho expectativa dessa lista, assim, tirando as leituras. Agora eu vou mostrar para vocês, para completar a lista, dois livros que são de não ficção que eu pretendo ler agora em 2026. O primeiro deles é do Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. Gosto muito de entender sobre teorias físicas. Eu acho interessante. Eu espero que esse seja o melhor livro de começar dele, porque vai ser o que eu vou ler. E por último, esse livro aqui, eu quero ler Darwin Sem Frescura, do Pirula e do Reinaldo José Lopes. Ele é autor do 1499, do Brasil antes de Cabral. Nesse livro aqui, ele vai trazer exatamente a teoria de Darwin, né? Não só a teoria de Darwin, como ele mesmo, como eles intitulam aqui na capa, como a ciência evolutiva ajuda a explicar algumas polêmicas da atualidade. Então eles vão fazer um recorte da nossa história e vão trazer até a nossa atualidade. E assim, o Pirula, ele tem uma habilidade que eu acho incrível, é falar coisas complicadas de forma simples. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Estou muito feliz porque esse vídeo eu consegui gravar completo. Deu tudo certo. Então, essa é a lista. Se você contar ali, né, Senhor dos Anéis e contar as Crônicas de Nárnia como um único livro, foram 10, 11, 12 livros exatamente. Perfeito. Não passei nada da lista, tá? É exatamente isso. Porque as Crônicas de Nárnia é um livro só. E Senhor dos Anéis, não há nem discussão sobre isso. Não há discussão. Né? Então, perfeito. Muito, muito, muito obrigado por quem chegou até aqui. Um beijo e até a próxima. Não esqueçam de comprar. Qualquer coisa que forem comprar, comprem no link da descrição e ajudem o canal.
Falou!